Desculpa, gente. Vamos lá. Um minutinho aqui, vai abrir. Vamos lá, pode começar. Bom dia, gente. Nosso tema de hoje são as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. Pode passar, Bruno, por favor. Nossa apresentação que vocês já conhecem. Pode passar, por favor, Bruno. Então, antes de começar com o nosso assunto de hoje, a gente trouxe uma dúvida da semana passada, que eu não vou lembrar quem foi que perguntou, gente, desculpa. Que Foi era a Cindy, foi a Cindy. Foi a Cindy, né? Que era se o tomate é fruta. Sim, o tomate é uma fruta. A fruta é o ovário amadurecido de uma planta. E além do tomate, a berinjela, a abobrinha, o pepino e o pimentão também são frutas. Essa confusão é causada porque a gente está muito acostumado a achar que fruta tem sempre o sabor doce e o legume tem sempre o sabor salgado, né? Mas nem sempre é assim. Então, sim, o tomate é uma fruta. Pode passar, por favor, Bruno. E agora, iniciando o nosso tema, vocês sabem o que são as punks? Pode passar, Bruno, por favor. Então, as punks são as plantas alimentícias não convencionais. As plantas convencionais são aquelas que a gente já está que a gente já conhece, né? Que elas são culturalmente cultivadas como forma de alimento. E as punks, as não convencionais, são as plantas que ainda estão passando por alguns estudos, elas são pouco produzidas, pouco consumidas e pouco conhecidas também. Pode passar, por favor, Bruno. As punks, elas são plantas que muitas vezes elas são consideradas como mato, porque elas nascem em canteiros. Elas são espécies que ainda estamos habituados, que ainda não estamos habituados a incluir na nossa alimentação. Elas possuem uma ou mais partes comestíveis, que podem ser as frutas, as folhas, as sementes, as flores. Pode passar, Bruno, por favor. Elas são produzidas em pequenas quantidades e são dificilmente encontradas nos supermercados para a gente comprar. Elas podem ser plantadas no quintal de casa, são encontradas em feiras locais ou com pequenos produtores de alimentos. Pode passar, Bruno, por favor. E aí, iniciando as espécies, a gente vai falar um pouco da capuchinha, que ela tem as folhas, as flores e os frutos comestíveis. Ela possui ação antioxidante. O que é isso? Que age no combate ao envelhecimento das células, podendo prevenir doenças, ajudando no nosso sistema cardiovascular, né, do coração, e no sistema imunológico. As flores, têm um sabor um pouco picante, que lembra o sabor do agrião, da rúcula, e elas podem ser consumidas cruas em saladas, né? Como vocês podem ver, as flores são bem bonitas, então na salada fica bem bonito. E também podem ser usadas para colorir massas, panquecas, patês. Pode passar, Bruno, por favor. As folhas e os cabinhos da capuchinha são ainda mais picantes que as flores, e aí já servem para temperar as carnes vermelhas, risotos, sanduíches. Também podem ser feitos patês, usar para salada também, né, como uma hortaliça, colorir as massas, deixando verdinhas, charuto de arroz, carne moída. Os botões florais e os frutos imaturos da capuchinha podem ser usados em conservas, até para substituir a alcaparra, por exemplo. E as sementes maduras podem ser torradas e moídas e ficam com um sabor bem parecido com a pimenta do reino. Pode passar, Bruno, por favor. Oi, Gracinha. Boa tarde. Bom dia. Ih, gente. Bom dia. Bom dia, Gracinha. Bom dia, Seja bem-vinda. Gracinha. Só faltava você. Estamos esperando você. É interessante que eu estava varrendo o beco ali. Consegui, Maria. Giovana, volta um pouquinho para explicar para a Graça qual é o tema, o que a gente está falando. Volta um pouquinho. Gracinha, a gente está falando das punks, que são as plantas alimentícias não convencionais. A gente já deu início a uma espécie só, que é a capuchinha. É melhor que eu apresente de novo, Ana? Não? Foram quantos slides? Pouquinho, né? Volta um pouquinho. Pode voltar um pouquinho.
Pode voltar, Bruno? Bruno, consegue voltar um pouquinho, por favor? Tá bem no início, né? Dá para voltar. Pode botar nesse slide 5. Gracinha, o nosso tema de hoje são as punks, que são as plantas alimentícias não convencionais, que são diferente das plantas que a gente já está acostumado a se alimentar, né, a comer. Elas são plantas que ainda estão passando por estudos, então elas são pouco produzidas, pouco consumidas, pouco conhecidas. Bruno, pode passar, por favor? Elas muitas vezes são consideradas como mato, porque elas nascem em canteiros. A gente não está acostumado a incluir elas na nossa alimentação. Elas possuem uma ou mais partes comestíveis, que podem ser as frutas, as folhas, as sementes, as flores. Pode passar, Bruno, por favor? Então, elas são dificilmente encontradas nos supermercados, porque elas são produzidas em pequenas quantidades. Elas podem ser plantadas no quintal da nossa casa, podem ser encontradas em feiras locais ou com pequenos produtores de alimentos. Pode passar, Bruno, por favor? Aí, a espécie que a gente falou até agora é a capuchinha, que ela possui as folhas, as flores e os frutos comestíveis. Ela possui ação antioxidante, que ajuda no combate no envelhecimento das nossas células, podendo prevenir doenças, ajudando no sistema cardiovascular, no sistema imunológico. As flores da capuchinha, elas têm um sabor um pouco picante que lembra do agrião, da rúcula, e elas podem ser consumidas cruas nas saladas. Como você pode ver, Gracinha, nas imagens que a gente colocou, elas são bem bonitas, então deixam a salada bem bonita. Também pode ser usada para colorir massas, panquecas, patês. Pode passar, Bruno, por favor? E aí as folhas e os cabinhos da capuchinha, elas são ainda mais picantes que as flores. Então elas já servem para temperar as carnes vermelhas, risotos, sanduíches. Podem ser feitos patês, saladas, colorir as massas, né, deixando a massa verdinha. Os botões florais e os frutos da capuchinha podem ser usados em conservas, até para substituir as alcaparras. E as sementes da capuchinha podem ser torradas e moídas e ficam com um sabor bem semelhante ao da pimenta do reino. Pode passar, Bruno, por favor. Agora eu vou falar sobre a Aura pronobis, que é outro exemplo de planta da punk, né? A Aura pronobis, até semana passada, uma das participantes daqui, eu esqueci, a minha memória é bem ruinzinha, mas ela comentou sobre a Aura pronobis, falou que tinha, e aí, a partir disso, gerou essa sugestão desse tema, né? E aí, trazendo a Aura pronobis, a Aura pronobis a gente pode usar tanto as folhas, as flores e os frutos, eles podem ser utilizados tanto crus quanto cozidos. Ele é conhecido também como carne verde, porque ele tem uma alta quantidade de proteína, carnes, ovo, enfim, essas coisinhas assim também tem muita quantidade de proteína, então ele pode ser utilizado muito bem na nossa alimentação. As folhas, elas são as partes mais consumidas da planta, porque eles apresentam um sabor característico e são bem assim, neutros, assim. Então ela pode ser utilizada tanto como um doce ou como salgado, enfim. Ela é macia por dentro e por fora, e é muito versátil na cozinha. Então, pode ser utilizada, como eu falei, em várias coisas, né? Em chá, salada, suco, pode ser feito doce, pode ser feito salgado. Pode passar, por favor, Bruno. E aí, a imagem anterior, né? A gente mostrou a folhinha, e aí aqui tem as flores e os seus frutos. As flores e os seus frutos, elas também são comestíveis, porém, elas são mais difíceis de dar, né? Porque normalmente elas aparecem poucas vezes no ano. Deixa eu só ler a mensagem da Cindy. Sem problema, hein, Cindy? Um beijo para você e para o Zelaci. Boa semana para vocês. Os frutos, eles duram mais, mas ainda assim um pouquinho menos, só um pouquinho mais em relação às flores, né?
Mas normalmente utilizam mais suas folhas. Pode passar, Bruno, por favor? A gente vai até trazer uma receita da Ara Pronobis também. O peixinho da horta ou pulmonária é um outro tipo de punk, bem utilizado aqui no Rio de Janeiro também. Ela possui as suas folhas comestíveis, ela possui propriedades antimicrobianas, antifúngicas e antioxidantes. A antioxidante até a Giovana já explicou um pouquinho o que era. O seu nome peixinho não é só por conta do formato alongado, o formato da sua folha, né? Tem até aqui na direita a sua imagem. Mas quando ela é empanada ou frita ou assada, ela fica realmente com um gostinho de peixe, o que é bem curioso. Essa planta ela não gosta muito de calor, e aí ela pode ficar murcha. Então, normalmente, se você quiser plantar dentro dessa casa, é bom sempre colocar num ambiente fresquinho, mas na sombra. Pode passar, por favor. A begônia, que é uma outra punk também. As folhas, os ramos, as flores, os frutos, tudo isso, ou seja, ela pode ser utilizada como um todo mesmo, ela pode ser consumida tanto cru como cozida. Vitamina A, potássio, vitamina C, cálcio, várias vitaminas e minerais que são super importantes para o nosso corpo. As folhas, elas apresentam um bom azedinho, é super delicioso, elas podem ser utilizadas em congeladas. As flores são comestíveis, né? Ela tem um saborzinho mais seco. Ela é muito utilizada também por ser muito bonita em decoração para salada ou os outros pratos em que a gente quer deixar mais bonitinho. E aí ela pode ser também utilizada na produção de geleia. Então é tudo muito versátil, né? Pode passar, por favor? E por fim, a taioba. A taioba, essa folha bem grande, assim, ela não... Tanto as folhas e os talos, elas podem ser consumidos, mas é bem importante a gente ter atenção de que a gente não pode consumir ela crua de forma alguma. Ela possui uma substância chamada oxalato de cálcio, que é uma substância extremamente tóxica. Então, se a gente comer ela, pode gerar asfixia, ardência na boca, na garganta. Então, é super importante que a gente coma ela refogada. Com o calor, né, a gente refogando com esse calor, é possível que essas toxinas elas são liberadas. Então, fica própria para o nosso consumo. Então, é sempre importante a gente lembrar. A gente precisa refogar a taioba antes de consumir. Ela é utilizada como substituta da couve, ela é rica em ferro, né? Então ela é ótima, principalmente para as pessoas que têm alguma doença em relação à anemia, alguma característica em relação à imunidade, enfim. Mas todo mundo pode comer. Pode fazer omelete com talo, sanduíche, sopa de abóbora com taioba, taioba com carne moída, taioba refogada, enfim, são várias formas de fazer taioba, mas é super importante que a gente não esqueça de refogar ela antes de comer. Pode passar, Bruno, por favor? Bom, gente, então depois de tudo isso que as meninas apresentaram, né, a gente conseguiu, acho que pegar cada punk dessas e botar as propriedades, como a gente pode fazer. A gente trouxe aqui para vocês os benefícios, né, da gente se alimentar, da gente consumir as punks, né? Elas contribuem para uma dieta mais variada, então, assim, às vezes, quando a gente não sabe mais o que fazer, né, a gente pode optar por um caminho diferente. Esse peixinho é um alimento super diferente também, né, que a Jéssica mostrou. Eles atuam como os alimentos funcionais. O que são os alimentos funcionais? São os alimentos que eles ajudam o nosso corpo de alguma forma, além só de nutrir. Então, algum alimento que, por exemplo, você come, ele pode ajudar a controlar a diabetes ou pode reduzir o risco de desenvolver alguma doença do coração. Então, são esses alimentos que eles possuem alguma função para ajudar, né, no nosso corpo, no nosso organismo. As punks, elas são fáceis de cultivar, né, e tem um baixo custo, então, assim, você consegue cultivar de uma maneira rápida e barata. Ela é muito resistente a pragas e doenças e são apropriadas para a agricultura familiar, né, mesmo a hortinha em casa. Pode passar, Bruno, por favor.
Então, como a Jéssica tinha falado, né, o peixinho da horta é empanado e assado. A gente trouxe uma receitinha para vocês, para mostrar quais são os ingredientes, como é que a gente faz. Então, a gente tem que ter as folhas, né, de peixinho, meia xícara de farinha de trigo, fubá, ovo, água, limão, sal e pimenta. É como se você fosse realmente empanar, né, um peixinho, ou quando a gente empana uma berinjela. Então, é legal que a gente lave todas as folhas, segue com papel toalha, né, para ela não ficar úmida. Misturar a farinha, o fubá e os ovos. Juntar a água gelada e o limão e ir misturando até ficar numa consistência, né, que fica tudo igualzinho, igual uma massinha ali como a gente fosse fazer uma massa de pizza ali. E aí você assa no forno até ficar bem douradinha, tá? Pode passar, Bruno. E outra receita que a gente trouxe foi o frango caipira com a Ora Pronobis. Então, você precisa do frango, né, cortado e temperado, azeite, alho, cebola, limão, as folhinhas de Ora Pronobis e sal a gosto. Pode passar, Bruno. Como é que a gente faz esse frango? Então, primeiro você vai pegar uma panelinha, vai colocar azeite, limão e os pedacinhos de frango, né? Vai dar uma refogadinha ali naquele frango, até que ele fique douradinho. Vai acrescentar o alho, vai mexer por mais uns minutinhos e botar a cebola. Depois, a água quente vai deixar esse frango desfiar. No fim, você vai espalhar as folhinhas de Ora Pronobis por cima do frango, tampar a panela e deixar cozinhar por mais ou menos uns 3 minutinhos. E aí você já está pronto para comer. Pode passar, Bruno. Então, a gente sempre, né, a gente acha que é uma alimentação variada, que a gente pode sempre conseguir botar maior quantidade de mato, né, possível, né, mato que a gente diz são as punks, né, então a gente sempre conseguir variar, tentar, né, sempre optar por uma receitinha diferente, são alimentos muito nutritivos, então é legal que a gente tente incluir, tá? Como tempero, como as meninas falaram, muita coisa serve como tempero para deixar a comida com gostinho, né, melhor, assim, na salada. Então é legal que a gente sempre tente investir nesse caminho das punks. Pode passar, Bruno. Bom, antes da gente ir para as dúvidas, deixa eu ver as dúvidas aqui no chat que tem. Se não soubermos como essas pontes podem ser... Então, Regina, como a Jéssica tinha falado sobre a questão de refogar, tem algumas plantas, né, que a gente precisa tomar alguns cuidados maiores para que a gente não tenha prejuízo ao invés de benefício. Então, como a Jéssica tinha falado, é sempre ficar bem atento, assim, essa tem que refogar, essa tem que cozinhar. É na forma de preparo mesmo, tá? E na feira da Fiocruz encontramos... Ana, eu não sei se a Ana sabe responder. Qual feira? Qual é a feira que você está falando? É uma feira que vende legumes sem agrotóxicos. É na frente da ENSP, não é? Logo ali na frente. É a Feira José de Castro, que voltou a ter agora, né? Eu não vi, Regina, não sei dizer, nunca vi. Mas... eu fui lá dar uma olhada, eu sempre vou ali. A próxima vez você pode perguntar, porque o pessoal que está ali são produtores, né, rurais, e eles vão saber dizer. Se tiver, eles com certeza vão te informar, tá bom? Ficou muito tempo sem ter, voltou agora, depois da pandemia, né? Então é bom perguntar para eles, tá bom? Perguntar. Essa do peixinho eu amei, viu? Gostei. Tô querendo fazer essa. Vou ver se eu encontro lá e vou fazer do jeitinho que tá aí, que eu gostei. Bom, gente, vocês já conheciam alguma punk ou foi tudo novo? Que tudo que a gente trouxe foi novo para vocês? Vocês já sabiam do peixinho, da Ora Pronobis? Alguma delas vocês já conheciam? Eu conheci a taioba. Ora Pronobis eu já ouvi falar, mas nunca experimentei. Essa peixinho também eu nunca experimentei, mas tenho vontade, tenho curiosidade. Você já fez alguma receita, Regina, com taioba? Minha mãe fazia. Minha mãe fazia cozida. Eu achava parecido com antulho. Eu achava esquisito, sabe? Mas mamãe falava assim, não, é bom. Isso é bom para a saúde. A minha avó fazia também, taioba, eu lembro. Ficava cismada, entendeu? Mas alguém conhecia? Gracinha, conhecia alguma punk? Ora Pronobis. E
Essa que a Regina acabou de falar agora, mas da Ana, a minha mãe comia muito com angu. Mas eu Taioba. não lembro se eu comia. E agora da bigônia, eu gostei da bigônia, nunca pensei em se comia. A mãe da gente, né, Graça, faz essas coisas aí, né, que a gente não conhece. A gente conhece o couve, né, mas a taioba, esqueci. Minha mãe amava, mas eu não sei não lembro se eu já comi, não. Mas alguém já conhecia alguma ou é tudo novo? Edivaldo, conhecia alguma? Olha, eu conhecia de nome, assim, nunca comi, nunca, assim, nunca vi. Mas tem uma planta que eu comia muito quando eu era criança, que hoje em dia eu não vejo mais, tem anos que eu não vejo, que é a bertalha. Eu quero saber se a bertalha também se encaixa nas punks. Gente, eu amo bertalha. Também. É muito Eu gostoso. nunca vi bertalha como punk, não, porque bertalha é mais comum, né? Já é mais utilizada. Acho que não é punk, não. Vocês viram, meninas, alguma coisa sobre a bertalha? Não, eu não vi, não. E eu também acho que ela não é, porque a gente encontra, né, com mais facilidade mesmo. Sim. Até no. Assim, eu acho que depende muito da estação, né, das safras também. Mas é uma verdura, né, um legume que a gente consegue encontrar, assim, em hortifruti, feira. Então, a punk, ela já tem um acesso mais difícil. A gente não encontra com tanta facilidade. Então, eu também acredito que ela não seja. Mas a gente pode buscar direitinho. Na semana que vem a gente traz. Bom, então vocês já comeram alguma punk, além da Regina e da Gracinha, que falaram da taioba? Alguém já comeu alguma planta? Alguma punk? Eu já comi muito orai por nós. Acho que é por isso que eu sou evangélica. Olha, eu fiquei cismada com essa taioba, porque, sei lá, quando eu mastigava, parecia que eu estava comendo sabão. Eu falava, mãe, eu não gosto disso, não, eu acho muito carregado. Ela, é gostoso, minha filha, tem que experimentar de tudo. Ai, muito engraçado. Aquela primeira que vocês falaram foi qual mesmo? Cápulos alguma coisa? A primeira punk. É a capuchinha. Ah, capuchinha. Eu pensava, assim, eu nunca vi. Mas eu pensava que capuchinha era coisa de fazer aborto. De o quê? De fazer o quê? Aborto. Tem alguma coisa que faz aborto que parece com capuchinha. Eu já ouvi falar, mas... Eu li bastante sobre ela, e aí não falava nada, não falava nada em relação a isso, não. Em relação a nome. Mas eu posso até pesquisar, de repente, eu vou pesquisar. Mas eu li tudo e não vi nada em relação a aborto, não. Aquelas coisas que a gente ouve e não sabe de onde? Capuchinha. Deve ser alguma coisa assim. Gente, de todas essas que a gente falou, né? A Regina falou que tem muita curiosidade de fazer o peixinho da horta. Teve alguma punk que chamou mais a atenção de vocês? Que vocês ficaram curiosos, assim, para fazer uma receita, para experimentar? A Regina falou do peixinho da horta, mas Edivaldo, Gracinha, tem alguma que vocês falaram, pô, essa eu quero provar, quero experimentar para ver como é que é? Eu acho que o peixinho deve ser, pelo que falaram aí, parece ser uma coisa saborosa, né? Ele pronto ali, empanado, deve ser muito bom mesmo. Gracinha, além da begônia, que você gostou? Eu quero comer begônia, para me ficar bonita. A salada fica linda, né? Com essas florinhas. Isso é lindo. Pode passar, Bruno, por favor? Eu tenho uma pergunta também, gente. Assim,
Essas plantas a gente pode encontrar no Mundo Verde ou nessas casas São Pedro? A gente pode encontrar elas lá? Então, eu acho que não. Porém, eu acredito que, de repente, a gente consegue encontrar mais ela em feiras, entendeu? E aí tem algumas feiras, assim, bem específicas que tem essas coisas mais diferentes. Infelizmente, essas feiras que tem mais coisas diferentes, muitas das vezes elas estão situadas mais na Zona Sul, né? Mas aí isso é uma outra conversa que a gente pode ter depois. Mas a gente pode dar uma pesquisadinha aqui de alguns lugares, obviamente por aqui, né? Em que a gente pode encontrar. Assim, a gente acabou não focando isso na hora de fazer a aula, mas a gente pode procurar alguns lugares. Até porque eu também fiquei super interessada em comprar, né? E aí é super fácil de plantar em casa também. Então, de repente, a gente conseguindo uma mudinha, a gente já conseguiria fazer. E outra coisa que eu queria perguntar também, outra coisa. Essas plantas, quando a gente compra elas estão sempre frescas? São sempre verdes? Ou pode comprar elas já mais amadurecida? Como que é o que a gente deve comprá-las? Assim, deve comprar elas sempre verdinhas ou já amarelando, né? Porque folha verde é amarela, né? Fica amarela depois, quando está amadurecendo. Mas aí, se ela estiver amadurecendo, tiver um pouco menos verde, isso diminui a propriedade delas, assim, a vitamina? Como é que é? Assim? Então, ao longo do amadurecimento, né, e de qualquer alimento, na verdade, né, de qualquer fruta, de qualquer legume, assim, conforme ela vai amadurecendo, algumas propriedades delas vão se perdendo, mas é natural. Então, assim, creio que você comprando uma folha, né, flores, enfim, mais um pouquinho amadurecidos, não teria problema. Óbvio, perderia um pouquinho dessa propriedade, mas é super natural. Assim, essa perda é super natural. Então, não acredito que isso não seja um fator para você, por exemplo, não comprar, deixar de comprar ou alguma coisa do tipo, entendeu? Claro, se a gente conseguir encontrar elas mais verdinhas, mais um pouquinho mais novinhas, né, digamos assim, numa escala de amadurecimento, talvez seja melhor. Mas caso esteja um pouquinho mais amadurecida, não tem problema, não. Outra coisa também que eu queria perguntar a gente, no preparo delas, né? Porque às vezes eu faço couve. Eu quando eu compro assim, muita hortaliça, muita coisa, né, que enche a geladeira, aí para cada dia eu vou preparando algo, entendeu? Vou preparando aquelas que estragam mais rápido, entendeu? Às vezes até a cenoura mesmo eu cozinho, né? Antigamente eu colocava sal para o cozinho, mas aí uma amiga minha me ensinou a cozinhar no vapor e falou assim, não bota sal, porque tira o gosto. E sem sal, você sente mais o gosto da cenoura. Então, eu comprei essa panela a vapor e fiquei cozinhando a vapor. Gostei, realmente. Fica mais sequinho, fica mais legal, assim, o sabor. Mas eu queria saber o seguinte, essas folhas, né, essas plantas, no caso, a gente pode cozinhar e colocar ela no congelador, ou botar assim num pote plástico, ou às vezes também quando eu compro couve, que eu gosto muito de couve, aí eu já percebi que eu colocando ela no saco plástico, eu lavo, higienizo, aí boto no saco plástico e põe no congelador. Eu já percebi que no congelador dura um pouquinho mais do que na geladeira em si, entendeu? Aí eu queria saber o seguinte, essas plantas também, no caso, de eu cozinhar elas, né? Que elas vão vir fresquinhas, vão vir verde. Aí eu vou cozinhar. Eu posso colocar também no congelador, num recipiente plástico, e comer assim ao decorrer dos dias, depois que elas estão cozidas? Então, eu não sei se as meninas querem
depois completar. Só para poder resgatar o que você falou lá na frente do preparo a vapor, isso é maravilhoso. Assim, a vapor, ela mantém as propriedades daquele alimento muito mais do que a gente fazendo o que a gente chama de imersão, né? Quando a gente coloca dentro da água. Então, não tem tanta perda daqueles nutrientes. Então, cozinhar a vapor é ótimo. É uma ótima opção. Parabéns. E você falou também do armazenamento, né? Em relação ao congelador. Você pode fazer, não tem problema. Uma dica também é quando você congela ela crua, e a gente pode até trazer esse tema, né, de armazenamento. Eu acho que seria ótimo, até para a gente poder se organizar melhor e conseguir levar isso durante a semana muito melhor. Uma ideia também é você higienizar essas folhas, tudo direitinho, deixar elas secando o máximo que puder. Colocam as folhas de papel toalha entre as folhas, assim, coloca tudo num saco plástico e aí você lacra. E aí você pode colocar no congelador, porque elas vão continuar do jeitinho que você comprou, assim, mas aquele crack-crack, né? Aquela crocância, tudo direitinho, é muito melhor. E em relação a você, por exemplo, cozinhar e botar no congelador, pode também, não tem problema nenhum. Claro que quando você congela ela crua, ela dura mais do que ela cozida, né? Dura um pouquinho mais. Mas ainda assim você pode colocar que não tem problema algum. Eu não sei se eu consegui responder essa pergunta. Ah, tá joia, tá joia. Eu tô ainda nos meus experimentos, sabe? Eu tô assim, nos meus experimentos. Aí, tanto que eu já botei a folha cozida, eu já botei a folha seca e também já botei molhada, assim, na geladeira. Mas eu senti, assim, que não ficou muito legal, não. Ela ficou aguada. Quando eu boto água, assim, lavo, né? Aí boto na geladeira embaixo, fica aguada. Depois, quando vai cozinhar, não fica com gosto legal. Mas depois que eu lavei, sequei, botei no congelador, no saco plástico, eu achei que ficou melhor. Entendeu? Assim, no cozimento. Experimenta colocar também as folhinhas de papel toalha. Talvez ajude no mais. papel toalha. Sim, parece que eu já ouvi falar isso, sim. Parece que eu já vi isso na internet. Entendeu? Que às vezes eu fico lá no Google, eu fico pesquisando essas coisas também. Eu sou muito curiosa, né? Em relação ao alimento. E eu tô assim, eu tô querendo descobrir o que é que eu posso comer ou não, porque eu sou diabética. Sou diabética, hipertensa. Então, antes, eu só vivia no McDonald's, no Billy Grill, comendo essas comidas por aí. Agora, graças a Deus, eu não tô mais. Eu tô disciplinada. E assim, Que bom. eu tô tentando. Assim, porque eu tive no médico, né? Semana passada, né? Tive no médico. Aí o doutor, meu psiquiatra, assim, Helena, você perdeu 5 quilos de novembro para cá. Eu já estive com a Ana Lúcia Fittipaldi também, né? Ela passou dieta para mim, tudo. Eu estou tentando, sabe? Eu estou tentando. E ele falou assim, que se eu emagrecesse um pouco mais, poderia diminuir a metformina. Aí eu falei, ai, meu Deus, então é o que eu quero. Eu quero aprender a comer, sabe? Eu quero aprender a comer com educação, respeitar os alimentos, sabe? Eu quero isso. Eu quero se alimentar é bom, né? Mas a gente tem que respeitar os alimentos e respeitar nós também, porque a gente precisa de saúde. Eu estou interessada na minha saúde. É isso. Nossa, Regina, parabéns por isso, de verdade. Assim, a gente sabe que é uma caminhada, né? É uma caminhada que nem sempre é fácil, né? Mas que com a persistência e com o estudo, a gente está aqui para estudar. Outra coisa, eu estou fazendo hidroginástica, eu estou amando. Ai, que bom! Estou fazendo à noite, eu estou amando. Olha, e outra coisa, eu estou me sentindo mais alta. Eu não sei eu estou me sentindo mais alta, eu estou podendo subir escada e não estou me cansando, graças a Deus.
Eu só estou assim, um pouco com ansiedade. A minha ansiedade está à flor da pele, né? Eu estou muito ansiosa. Mas até isso também eu estou me cuidando. Meu psiquiatra, ele está cuidando de mim. Mas eu estou me cuidando, sabe, gente? Eu estou me cuidando aos poucos. Caminhando. Que bom. Melhorei bastante, eu já fui pior. Eu já fiquei chorando muito, assim, muito triste, emotiva, ligando muito para coisinhas, mas agora eu estou melhor. Graças a Deus. Que bom, Regina, que Graças bom. a Deus e a ajuda dos médicos aí, da nutricionista, entendeu? Os doutores da Fiocruz. Eu, graças a Deus, assim, eu só tenho a agradecer a vocês, gente. Essas aulas também, sabe, do pessoal aí da nutrição, também do professor Joaquim, até os outros professores também, entendeu? Eles também estão sempre interessados em nos ajudar, né? Isso é muito maravilhoso, sabe? Eu só tenho a agradecer. Agradecer a vocês mesmo. Que bom, Muito Regina. obrigada, gente. A gente fica muito feliz de ver que você está melhorando. Que bom. Que bom, que bom. Olha, isso é ordem médica, tá? Isso é ordem médica. O meu psiquiatra, o doutor Mário, ele disse que era para eu continuar. Isso me faz bem. Então, eu falo assim, tudo que te faz bem, Regina, continua. Então, assim, eu tenho procurado ver o meu bem-estar. Então, assim, isso me faz bem mesmo. Eu estudar, eu aprender, sabe? Eu não fico na internet só no WhatsApp, embora eu use o WhatsApp, mas eu gosto de ir lá no Google pesquisar. Eu gosto muito de fazer isso. E, gente, acho que é bom demais, desculpa. Não, Regina, como a Ana falou, a gente fica muito feliz. É legal a gente ouvir, né, você falando isso. E continua nesse caminho mesmo, né? A gente tem que sempre fazer o que faz bem pra gente. Se tá gostando, tem que continuar mesmo. E aí é uma mudança de hábito, é algo legal, né? Para ser feito. Alguém mais tem alguma dúvida antes da gente perguntar a sugestão da próxima aula? Se alguém quiser falar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode falar, fiquem à vontade. Eu estava pensando aqui se eu vou congelar as folhas, né? Com o papel, eu não consegui. Eu estou vendo aqui se vai colar. Como é que eu vou tirar depois? não, pior que não gruda, não. A gente tem essa. Não, a gente acha que vai grudar, né? Porque, poxa, uma coisa de cima da outra, mas não, juro. Juro pra você. Tá bom. Eu estou aqui pensando. Eu vou ficar com a folha, com o papel? E a gente pode até falar isso no próximo tema, né? Essa questão de armazenamento. Mas, assim, é sempre bom a gente congelar as coisas sem picar, ela inteira, entendeu? No máximo descascado, caso você queira fazer um purê, alguma coisa assim. Mas evita picar. Mas aí a gente vai falar semana que vem. Edivaldo, você quer compartilhar alguma coisa? Sim, é uma dúvida que eu tenho aqui, se for possível responder agora, é sobre a mandioca e mandioca brava. Isso são coisas distintas ou é uma coisa só? Eu acredito que sejam espécies distintas, assim. Vou anotar tudo direitinho para a gente poder responder melhor semana que vem. Mas eu acredito que sejam só questão de espécies mesmo. Entendeu? Sejam tudo mandioca, mas são espécies diferentes. Gente, vocês têm alguma sugestão de um próximo tema, da próxima aula, alguma coisa que vocês queiram saber? Né? A Jéssica deu essa ideia do armazenamento, que eu também acho super legal, acho que seria interessante. Mas se vocês tiverem alguma coisa que vocês queiram saber mais a fundo, para a gente trazer para vocês, podem sugerir. Olha, eu comprei inhame, sabe?
porque eu vi na internet o leite do inhame. Porque eu ainda não experimentei, mas eu vou experimentar porque eu vi fazendo na internet, né, no Google, o leite do inhame, gente. Eu queria que vocês falassem sobre isso, se puder. Quais são os Tem benefícios? Então, coloca leites vegetais como um tema, porque não só do inhame, né? Tem vários alimentos que você pode extrair e fazer o que seria o leite, né? E Isso. aí é Isso aí, legal assim, o falar que da a gente pode fazer? variedade, Eu exatamente, quero como aprender. fazer. Tá ótimo. Tem outros que dá para fazer também, né? A soja, né? A soja acho que dá para fazer leite. Né? Eu já vi leite de soja também. Tem vários que dá para fazer, Regina, com vários alimentos. Ai, que bom. Dá para ver isso também, doutora? Sim, ótimo. E Agora, preparo a também de soja algum. crua, tem pessoas que Preparo também de têm algum alimento. alergia, né? Isso. E preparos assim de algum alimento feito com esses leites, assim, pode ser bolo, pode ser sei lá, um bolo tipo tapioca, assim, que a gente possa fazer isso para comer, né? Pode deixar que eu tô anotando tudo aqui, gente. Obrigada. Tem alguma Muito sugestão mais de Gracinha, Edivaldo? Eu já quero a soja, porque a soja, ela, por exemplo, eu usava germinada, mas aí eu vi pessoas que participavam comigo, teve uma que fez o suco e foi parar no hospital, porque ela estava crua, né? A gente germinava e depois batia no suco. Aí não sei se era da soja mesmo ou de outro componente do suco de clorofila. Mas eu lembro que ele botou soja. Foi até eu que dei a soja para ele. Gracinha, eu tô anotando aqui. No caso, seria a soja germinada Se ela batida no é suco. tóxica. Tá. Mas esse suco foi feito como? Você lembra? Não, O que não. tinha no suco? Eu nunca passei mal. Hoje até comprei material ontem para mim fazer hoje, ainda não fiz. Uhum. Mas eu vou voltar a tomar o suco de clorofila, se Deus Ah, quiser. suco de clorofila. É no suco. A gente germina as coisas, né? Então, também que as queria fazer outra meninas, pergunta. deixa eu aproveitar para falar uma coisa, que eu acho que as meninas não conhecem, Gracinha, esse suco de clorofila que é feito aqui, não sei se elas conhecem outros. A gente tem um projeto aqui que chama Terapia, que é alimento vivo. Vocês já ouviram falar? Lara, Giovana, já ouviram falar? Não, né? Eu já. Esse não é um projeto daqui, né? Ele é de outros lugares, mas aqui ele tem esse nome, de Terapia, que é terapia pela terra. Então, além de eles serem vegetarianos, eles só comem coisas cruas. Então, eles germinam as sementes, então eles germinam semente de girassol, amendoim, grão de bico, soja. E essa germinação, o grão fica mais molinho, então dá para comer. E assim, eles têm uma visão diferente da nossa, né? Eles não veem o alimento como a gente vê em relação a nutrientes, eles têm uma outra. Se vocês quiserem estudar, é interessante, mas eles têm uma outra visão diferente da nossa, né? Tem uma questão de sustentabilidade também, de meio ambiente, né? É interessante porque eles acabam estimulando muito o consumo de verduras, né? De hortaliças, de frutas. Então é bem legal. O suco de clorofila deles tem uma característica, é feito só com maçã. Pela teoria deles lá, só a maçã que dá certo, enfim. E tem a maçã, tem uma folha, qualquer folha. Couve pode ser qualquer folha, Graça, eu já vi eles fazerem com qualquer folha. E colocam uma semente germinada, normalmente o amendoim, o que eles tiverem. E esse suco eles batem muito, não coloca água, o próprio líquido da maçã, né, e da folha, então eles batem muito, muito, muito aquilo e depois coa. Porque também, segundo eles, a fibra também dificulta a absorção ali, enfim. Por isso que eu estou dizendo que
é uma forma diferente da gente pensar, porque a gente acha que é bom ter a fibra, né? A gente tem, e para a gente pode colocar outras frutas também, outras verduras, enfim. Só que até vocês pesquisarem, meninas, para vocês também estarem por dentro disso. Mas, independente disso, é super nutritivo, é um suco ótimo. Né? Então, é só porque a forma como eles enxergam o alimento é muito diferente da nossa. Tá? Mas nada contra o suco, que ele realmente é muito bom. Já fiz várias outras turmas de estágio, a gente já levou lá para conhecer o projeto. É uma horta que tem aqui, não sei agora como é que está funcionando, mudou um pouco, né? Eles têm cursos, né? Não sei se alguém aqui já fez. Acho que a Graça fez, né? É bem legal. Depois, se a gente puder ir lá conhecer. Eu me sentia muito bem. Depois eu parei com tudo, né? Mas eles não comem nada cozido, é muito radical, uma mudança muito radical na alimentação. Né? Mas eu avisei para a Maria Luísa que eu não era 100% em nada. Mas mesmo não sendo 100%, você já tem muito benefício, né? Muitos benefícios dessa mudança da alimentação. A Maria Luísa foi idealizadora desse projeto aqui na Fiocruz, mas ela já está aposentada. E aí outras pessoas foram dando continuidade. Inclusive, terapia hoje em dia é uma associação. Tem continua usando o espaço aqui da Fiocruz, né? Mas passou a ser uma associação. Enfim, fecha parênteses. Só para explicar um pouquinho para elas. E quem está aqui há muito tempo, a Graça, a Regina, todo mundo já até conhece, né? Porque a terapia é muito antiga aqui, muito. Terapia. E é legal, é interessante. A gente não concorda com tudo, não, mas é interessante. Não, também não concordo com tudo, não, mas tem coisas boas, a gente aproveita, né? Com certeza. E eles têm umas receitas interessantes, meninas, que é para manter a memória afetiva do alimento, por exemplo. Então, eles fazem alguma coisa para lembrar que é como se fosse a carne. E, além disso, como eles só comem coisas cruas, né, e hortaliças, eles fazem muitas receitas diferentes, para não ficar monótono, cansativo. É bem legal, Já até anotei aqui para poder pesquisar depois. Achei isso bem interessante, gente. Tá vendo? Aprendendo bastante aqui com vocês também. O suco é gostoso, né? Eu boto abacaxi, eu boto laranja. Botava, mas vou voltar a fazer. Não precisa fazer exatamente como a do terapia. Pode botar qualquer fruta, qualquer folha, exatamente. Não precisa coar, porque a fibra é bom, Graça. A fibra é bom para o intestino, né? Então, eu estou voltando. Estou voltando. Aí. Então, a gente vai trazer esses temas na semana que vem para vocês. A gente já anotou aqui. A gente pode trazer esse tema dos leites, né? E aí a gente pode acabar botando as duvidazinhas também na aula, que aí a gente consegue agrupar também as dúvidas de vocês com o tema. Combinado? Combinado. Então tá bom. Que bom que vocês gostaram. Se vocês forem fazer alguma receitinha, depois tragam pra gente que vocês fizeram. O peixinho. Que aí a gente vai saber o que vocês acharam. Por falar nisso, alguém já fez alguma das receitas que as meninas trouxeram nas outras aulas? A única que eu fiz foi o pão. Aquele pão torradinho que a Ana tem uma receita. Ah, foi a torrada com azeite e orégano. Tá bom. Tem que fazer, mas para fazer tem que fazer escondido. O neguinho também gostou. Aí já viu, o neguinho rouba. Mas é legal, se vocês trouxerem alguma, se vocês forem fazer alguma, vocês vão trazendo pra gente, né, nas próximas aulas, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, que aí a gente até pode trazer umas receitas mais diferentes também para vocês. Deixa eu ver aqui, falar rapidinho antes da gente fechar essa dúvida da Regina. Regina, só pergunta aqui no chat. Você tem medo, acha que as plantas podem causar alguma dessas doenças? É isso?
Ou quem tem diabetes e hipertensão não pode comer? Qual foi a sua dúvida? Não, é assim, por exemplo, nós aqui, eu não sei se todos aqui têm problema com saúde crônica, não sei. Mas vamos supor que aqui no nosso grupo não tenha ninguém com diabetes nem hipertensão. As pessoas estão aqui por assistir a aula. Aí, de repente, começa a comer esses alimentos, mas dá um mal-estar, né? Vamos lá, dá um mal-estar. Aí, desse mal-estar, a pessoa descobrir que está com diabetes, ou hipertensão, com outra doença crônica, assim, não sei. Através desses alimentos, dá para a pessoa descobrir alguma coisa ou não? Ou não? É porque, às vezes, também a pessoa está com diabetes descontrolado e não sabe. Por exemplo, meu marido ele está com um processo operatório, né? Mas ele fez o jejum de 12 horas, aí a glicose dele deu 150. E depois, quando ele foi lá, chamaram ele, né? Aí ele foi lá medir a glicose no, no assim, de espetar o dedo. Aí deu 195. Aí agora ele vai ter que voltar na clínica da família, ver se está com diabetes, porque senão não vai poder operar. Então, assim, só que ele não urina muito, entendeu? Ele não tem sede, ele não emagreceu, porque quando eu fiquei com diabetes, eu fiquei assim, eu emagreci muito, eu fiquei com muita sede, eu senti umas coisas, e ele não está sentindo isso. Aí, assim, através desses alimentos, vamos supor que a pessoa vai comer isso, aí ela pode vir a sentir isso e descobrir que está com diabetes ou com alguma coisa assim? Mas, Regina, não tem nenhuma relação você comer essas punks com o diabetes e com a hipertensão. Você pode comer sendo diabético e sendo hipertenso, não tem problema nenhum. Ah, sim, não faz mal, né? É isso que eu queria saber. Não tem nada a ver, Não tem né? problema nenhum, não, nenhum. Ah, tá bom. É porque também aqui é o seguinte, é eu que faço a comida aqui em casa, né? Então, a minha diferença em alimentação, tá todo mundo comendo a mesma coisa. E aqui em casa, sim, é só eu que sou a mais gorda, sim, né? Mas até que eu diminui bastante. Agora, minha filha é magra, meu filho só engordou porque casou, né? Então a esposa faz outro tempero. Mas enquanto ele estava aqui em casa, ele era magrinho. Magrinho, minha filha é bem esbelta, meu marido não é tão gordo, não é gordão, não, ele é normal. Mas em Eu que relação tô... às punks, não precisa se preocupar, que não tem problema nenhum, não, tá? Ô, Regina, você está dizendo que gordo é anormal, é? Te pegar na Não, saída da não, aula, hein? eu digo assim, não é que gordo é normal, não. É que a gente fica. A comida, né? A comida, a gente come muito, é demais, entendeu? A gente come descontrolado. É sim, antigamente eu comia muito descontrolado. Gente, eu já cheguei a 100 e poucos quilos, tá? 107 quilos. Antes E, que eu tô. Regina, até a professora Isabel tá aqui do lado. Peraí, vou só. E aí ela tá até lembrou uma questão, né? As punks, né, que a gente trouxe aqui, é como qualquer outra hortaliça, é como qualquer outra verdura, né? Então a gente pode. A diferença dela é que não é tão convencional assim. E é mais importante que a gente pesquise um pouquinho mais sobre ela, para ter certeza que você pode comer cozido, você pode comer cru, você pode comer, entendeu? Mas assim, não é nada diferente de alguma outra verdura, então não tem nada a ver em relação a diabetes ou hipertensão. Em relação a isso, você pode ficar tranquila. Ah, então tá bom. Obrigada, gente. Pode. Obrigada. Nada? Gente, eu vou pedir licença que estou atrasado a levar o menino na escola, mas eu tenho uma dúvida. Eu quero saber se semana que vem dá para continuar um pouquinho nesse tema. Claro, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar um pouquinho desse tema e misturar com outro tema, e a gente vai conversar com as outras meninas e com as professoras, e aí a gente consegue estruturar tudo direitinho. É isso. Tá bom. Obrigada, tchau. Gente, vamos encerrar de qualquer maneira, né? Já deu nossa hora. Bom estar com vocês. Semana que vem estamos de volta. Tá bom? Um beijo.